Olá, meus queridos. Então, vamos continuar com as nossas aulas, agora com a aula de número 9. Nós vamos tratar, nesta aula, sobre monografia. No nosso curso de História, o trabalho de conclusão de curso, que é exigido como componente curricular e, claro, defesa pública, com banca, que vai realizar arguição, com apresentação que vocês farão para a banca, enfim, é a monografia, com 2 capítulos. Claro, tem uma estrutura que eu vou apresentar hoje para vocês e falar um pouco dessa monografia, tá? Então, o que é um trabalho monográfico? Pegando o texto do Joaquim Severino, mas há outros textos também, mas como nós estamos utilizando ele, então vamos partir dele. O trabalho monográfico, em geral, ele é realizado a partir de um tema bem delimitado e aprofundado. Não se trata de um trabalho onde você tem, em geral, articulações de temas que tratem de generalidades, que busquem assuntos que perpassem por várias dimensões da realidade, enfim, não é esse o sentido. A monografia é muito pelo contrário, ela se caracteriza pela unicidade e delimitação do tema e pela profundidade do tratamento que é dado a este tema, uma coisa importante, a forma monografia, ela vai materializar o resultado da sua pesquisa. Antes disso, antes da monografia, nós temos o projeto de pesquisa. Por que não trabalhamos o projeto de pesquisa antes da monografia? Bem, poderíamos ter trabalhado também antes do artigo científico, antes do relatório técnico científico. Por quê? Tanto o artigo científico, quanto o relatório técnico científico, quanto a monografia, são formas que são utilizadas para apresentar resultados de pesquisa. O projeto de pesquisa é a proposta de pesquisa, é o planejamento da pesquisa. Só que nós deixamos para falar sobre o projeto de pesquisa depois do artigo, do relatório e da monografia que estamos falando agora. Por quê? Porque a ideia é focar bem no projeto de pesquisa e aí dizer o que é pesquisa, o que é projeto de pesquisa, a estrutura desse projeto, o que deve conter em cada um dos itens que compõem a estrutura, enfim, isso nós vamos ver se conseguimos tratar presencialmente em outubro aí com vocês. Caso não, então a gente faz duas videoaulas ou 3 videoaulas tratando do projeto de pesquisa, tá? Mas aqui é sobre a monografia. Então, voltando, o que é uma monografia? Ela é uma forma de você apresentar o seu resultado de pesquisa, ou seja, um tema que ele é delimitado, bem delimitado, que ele é aprofundado, muito bem aprofundado, Portanto, a monografia se caracteriza justamente por essa unicidade, por esse tratamento mais profundo. E não, como a gente falou ainda há pouco, mas não custa repetir, pela extensão, pela generalidade, pelas dimensões articuladas do tema, não. O trabalho monográfico ele é importante, sobretudo, porque ele possibilita um conhecimento bastante aprofundado desse tema específico que é escolhido e que é alvo de reflexão, tá? Eu vou apresentar para vocês agora uma estrutura de monografia, vou comentar um pouco sobre ela,
uma estrutura que é da Universidade do Estado do Amazonas, que é do curso de História e que vocês vão se deparar com ela quando estiverem já lá no final do curso, tá bom? Então, observem aí na tela a estrutura. Então, vou mostrar para vocês aqui uma monografia de fim de curso orientada por mim e de autoria da Jaciara Laranhaga Magalhães, né? O título da monografia é Conflitos entre seringueiros e índios na Amazônia. O caso dos Axanica no Alto Juruá e dos Apurinã no Médio Purus. Esta monografia ela foi defendida em 2018. Eu quero comentar um pouco acerca da sua estrutura. Então vejamos. Na introdução, em geral, se coloca o interesse que o levou ao tema, a importância acadêmica e social do tema, também os caminhos que foram percorridos e que tornaram a pesquisa e o resultado desta pesquisa apresentada em monografia viável, né? Quer dizer, a viabilidade da pesquisa. E, em síntese, também deve constar na introdução a problemática com a hipótese, os objetivos, a metodologia ou a articulação de metodologias utilizada, os conceitos operacionalizados no texto, no trabalho, na pesquisa, no caso, não é? E que gerou este resultado. Também deve constar as fontes, ou seja, a documentação histórica trabalhada, não é? E, claro, finalizando a introdução, nela ainda se apresenta cada um dos capítulos, os tópicos presentes no capítulo, informando o objetivo geral do capítulo, que está sendo discutido no capítulo e em cada tópico que compõe o capítulo. Então, isso é a introdução, né? E continuando, na monografia de fim de curso, no curso de História, como vocês podem observar aí na tela, nós temos aí 2 capítulos que são exigidos. Então, nesta monografia, por exemplo, o capítulo 1, intitulado A Emergência dos Seringais na Amazônia. Então, o primeiro tópico deste capítulo se refere ao contexto internacional e à inserção da Amazônia no mercado mundial. Então, aí a autora da monografia, ela tratou de discutir como a Amazônia se inseriu nesse contexto internacional a partir da exportação da borracha. No tópico 2, no caso aí 1.2, denominado a oferta amazônica e a cadeia de comercialização da borracha, então a discente ela tratou de apresentar aí toda a estrutura que foi montada, toda a cadeia de comercialização estruturada para ofertar essa borracha para o mercado mundial, né? E por fim, no item 1.3, a unidade de produção e seringais. Então aqui ela apresenta, né, os seringais, os personagens dos seringais, a dinâmica de produção nos seringais, né, e toda a ligação que existia entre os seringais e os centros urbanos, no caso aí, especialmente Manaus, né, o centro comercial da borracha. Então, ela trata disso no capítulo 1. Né? No capítulo 2, observe aí, intitulado Conflitos entre Seringueiros e Indígenas, no tópico 1, nós temos a expansão
dos seringais e as terras indígenas. Aqui, a autora da monografia, ela vai focar na expansão dos seringais e como essa expansão acabou atingindo terras indígenas e gerando conflitos. Aí o 2.2 ela estuda o caso 1, a Xanica, e no tópico 3, o caso 2, no Médio Purus, ou seja, os Apurinães. Então, depois disso, você tem as considerações finais, que é onde apresenta, né, os resultados a que você chegou, especialmente aponta, né, caminhos ainda a serem percorridos, e por fim a referência é toda a literatura utilizada no trabalho. Claro, né, aí nós temos a estrutura da monografia com capítulos, títulos dos capítulos, os tópicos, títulos dos tópicos que vão compor os capítulos e toda uma discussão dentro de cada um desses capítulos e desses tópicos, né? Então aí nós temos uma narrativa histórica construída com base numa literatura histórica que é mobilizada através de citações diretas e indiretas que vão compor o texto e também, né, as fontes históricas, os documentos históricos que vão ser citados, não é, para demonstrar aquilo que está sendo analisado. Então, essa montagem dessa narrativa histórica, nós podemos chamar o texto científico, né, em história. Isso daí é alvo para uma aula específica que podemos realizar mais para frente. Então aqui é só, em linhas gerais, um exemplo concreto de uma monografia. Eu vou deixar essa monografia no grupo da turma, no WhatsApp, tá? Ela também está disponível no repositório de trabalhos acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas. É só colocar o título dela que ela aparece no Google. Tá bom, gente? Bem, como vocês viram, essa é a estrutura de uma monografia, ok? Na nossa próxima aula, então, já vamos entrar no tema projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa em história. Então, até a nossa próxima aula.